Shalom a todos. Vamos dar início neste Shabat do dia 13 de dezembro, deste calendário que nós vivemos. A Parashá. Parashá é estudo. A irmã perguntou, que ouviu no outro vídeo eu falando da Parashá da semana passada. Parashá é estudo, irmã. Estudo da semana do povo judeu. Então a Parashá desta semana fala de José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, aquele que foi humilhado pelos seus irmãos. Olha que estudo maravilhoso essa semana. E depois de vendido, ele foi torturado pelos homens ímpios da terra. Sabe o que é isso? Torturado pelos homens ímpios da terra e preso pelo sistema. Preso pelo sistema. Quando você vai preso pelo sistema, você já sabe. O sistema comete injustiça. Assim como cometeu com o Senhor Yehoshua. Ele tinha crime, o Senhor Yehoshua? Não. Então existem os prisioneiros do sistema, os prisioneiros políticos. Existe. Olha o que fizeram com o nosso Senhor Yehoshua. Olha o que fizeram com esse José do Egito. Leia lá em Gênesis 37. Todos conhecem a passagem. Mas cada vez que lê, traz uma mensagem nova para os nossos corações, para a nossa vida. Vendido e humilhado pelos seus irmãos. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Depois torturado pelos ímpios. Jogado no cárcere pelo sistema. Mas depois sai do cárcere para ser governador no Egito. Na hora certa, Deus, o Criador, exaltou ele. Olha que palavra maravilhosa. Então é costume dos judeus toda semana ter um estudo. O estudo desta semana é esse estudo. Então tem que haver o estudo. Se não houver o estudo, o que acontece na comunidade? A comunidade é destruída. A comunidade é destruída. E a palavra que chega todo dia até nós é de um Deus que? De um Deus zeloso. É de um Deus zeloso. Onde não há estudo, o que acontece? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas se tem o estudo, fala assim, irmão, você não veio no estudo da semana? Então você não pode falar disso. Você entendeu? Porque senão vira o quê? Vamos dizer, vira bagunça a obra. Um defende a carne de porco, chega um defende a carne de porco, chega um defende o domingo da igreja da Santa Inquisição, chega outro defende o sábado lunar, quer dizer, vira uma bagunça na comunidade. Agora eu quero falar com os peritos de Bíblia. Os irmãos que estudam mais, que se destaca mais. O sábado lunar, uma maneira, a gente tem como quebrar ele através da Bíblia. Mas olha bem, essas duas tribos encontradas de 2.700 anos, essas duas tribos não conheciam a igreja da Santa Inquisição e não conheciam os muçulmanos. Só aí para começar. Estão ouvindo? Essas duas tribos não conheciam essas duas etnias que foram abertas através dos templos. Mas guardavam a fé judaica. Mas qual que era o sábado que eles guardavam? Que esse calendário que nós usamos tem só 500 anos.
Mas eles têm 2.700 anos. Perdido na Etiópia, perdido na Índia. Estão ouvindo? E qual que é o sétimo dia que eles guardavam? O mesmo sétimo dia que Israel guarda, que nós guardamos. Estão ouvindo? Então não tem argumento. Não tem argumento. E é um povo que andava pela lua. Mas o sétimo dia eles guardavam esse mesmo sétimo dia que nós guardamos. Peço para os estudiosos da palavra de Deus que estude essas duas tribos que apareceu. Do nada apareceu. Estude aí, Operação Salomão, Operação Moisés, que trouxeram eles da Etiópia até Israel. O único avião que transportou 1.000 pessoas. Tiraram todos os bancos do avião e só no voo trouxe 1.000 pessoas. Temos que estudar. Temos muitas coisas para estudar. Igual nós estávamos falando. Se não tem estudo, o que vira? Vira bagunça. Acaba a obra de Deus. Chega um, prega a dualidade. Chega outro, prega a trindade. Entendeu? E aí vai ficando difícil. Porque tem os jovens na comunidade. Os jovens observam tudo isso aí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Enquanto é joio, dá para tolerar. Mas as pessoas que não têm estudo, a tendência é ir virando javalis. Você sabe o que é javalis na Bíblia? Javalis são aqueles que destroem a obra de Deus. Estão ouvindo? São aqueles que devoram a obra de Deus, pregando coisas erradas, mentira. Aqui nós falamos de um povo que 430 anos no Egito, entrou Israel e saiu Israel. Você vê o rabino pregando, os filhos deles, que não tinha esses maus costumes. Ah, hoje eu vou na igreja do meu coleguinha ali. Hoje eu vou ali na igreja do meu amiguinho da escola. Isso não existe. Isso não existe. Porque lá prega dualidade, lá prega trindade, lá prega deuses estranhos, entendeu? E é assim que Israel permaneceu. E como que Israel permaneceu nessa tribo lá da Etiópia? 2.700 anos. É o zelo do Criador na vida deles. Entendeu? Nenhum veio dualista, nenhum veio pregando Deus estranho, nenhum veio crendo em trindade. 2.700 anos. Se você for puxar nas escrituras 2.700 anos, vai cair lá no profeta Isaías, no profeta Amós. Você sabe o que é o significado da palavra profeta Amós? Aquele que resiste o jugo. Amós 7,14, ele fala no seu discurso: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas eu fui chamado para esta obra. Olha só, mas ele era profeta, sim. Ele é tratado hoje como profeta e muito respeitado. Amós, estuda lá Amós 7,14, o seu discurso, vê a sua obra, mas ele não se considerava como um profeta e nem filho de profeta, mas ele teve esse chamado na sua vida. Estão ouvindo? Então essas são as palavras de Deus, esse Israel que permanece. Estão ouvindo? Por 2.700 anos. Olha, tem um povo de Israel lá, essas duas tribos. Aí o irmão faz a pergunta: mas e os 144 mil, irmão Nilson? Quem que é? É vocês? Eu até brinquei com o irmão. Não, os 144 mil são os testemunhas de Jeová. Eles falam que é eles, né?
né? Mas foi uma brincadeira que eu fiz com o irmão. Mas os 144 mil, de acordo com as escrituras, são tirados das tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. São 12 tribos, 12 vezes 12, 144 mil. Entendeu? Esses que vão reinar com o Deus Criador. São das tribos. Mas em Apocalipse 5, versículo 10, fala que Yehoshua HaMashiach nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser observado. Estão ouvindo? Olha só a permanência de Israel. Permanência de Israel. E esses quase 2000 anos que eles ficaram esparramados, a igreja da Santa Inquisição perseguindo eles para matar, seja pobre, seja rico, mas os ricos eles matavam para roubar os seus bens. 2000 anos esta igreja perversa, perseguindo e matando eles, mas eles não deixaram a palavra de Deus. Perseguiram e mataram por causa desse livro sagrado aqui, ó. Torá de Israel. Estão ouvindo? Só o Hitler, 6 milhões de judeus. Entendeu? Eles falam o Hitler, né? Mas quem que apoiou o Hitler? Quem que apoia os terroristas que existem? Estão ouvindo? Então foi por causa desta palavra aqui, ó. Desta palavra. Porque essa palavra está leis, mandamentos, preceitos e o nome de Deus. O nome de Deus. Estão ouvindo? E esse livro não tem dualidade, não tem trindade, não tem deuses estranhos. Estão ouvindo? Olha a importância desse livro aqui. E a igreja da Santa Inquisição queria o povo que amava essas coisas aqui para eliminar eles, para matar eles. Você tem que estudar. Quantos que eles mataram na Santa Inquisição? Quantos que eles mataram no Holocausto? Quantos que eles mataram no ano 70? Quantos que eles mataram nas cruzadas? Então, a verdade tem que ser escancarada. O povo tem que saber a verdade para aproximar de Deus. Se não souber a verdade, o que acontece? Não aproxima de Deus. Não aproxima de Deus sem a verdade. Estão ouvindo? E quem que é a verdade? A verdade é o Senhor Yehoshua HaMashiach. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Entendeu? Ele é a verdade que prevalece a todas essas injustiças, a todos esses assassinatos, todas essas perseguições. Ele é a verdade que permanece. E para essa geração ele não pediu muito. Ele não pediu muito, não. Ele não pediu muito para nós. Ele pediu só que crê, só que acredite. Quem crê e for batizado será salvo. É muito para vocês deixar o conforto das falsas religiões e buscar esse Deus e crer e acreditar. Quem crer e for batizado será salvo. Mas e quem não crê? Será condenado. Estão ouvindo? Então, para essa geração, ele não pediu muito. Ele não pediu muito. Por isso que ele diz que na sua palavra, ó, haverá no juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Porque essa geração tem tudo na mão. Essa geração, ele não pediu muito.
Por isso que ele diz em Mateus 12:42, a rainha de Sabá vai levantar no dia do juízo e vai condenar essa geração. Mas aí alguém pergunta, mas crê no que, irmão Nilson? Aí o irmão Nilson fala, então precisa estudo para saber naquilo que vai crer. Precisa estudo. Crê no que, irmão Nilson? E se perguntar para vocês, crê no que? Crê que esse Deus Espírito se fez carne e habitou em nosso meio. Como disse João 8:24, ele mesmo disse, se não creres que eu sou, nem o pecado de vocês é perdoado. Desce a sepultura com o pecado, o que acontece? Vai ser condenado no juízo. Entendeu? Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento. Estude mais, busque mais, dê mais atenção no estudo judaico da semana, porque a nossa salvação vem dos judeus, entendeu? Vamos observar mais esse povo. Isso nos chama a atenção de vocês, ó, as tribos de Israel voltando, entendeu? As tribos de Israel sendo achadas. Estude mais sobre essa tribo lá da África, essa tribo que apareceu agora lá na Índia, entendeu? Então, a volta do Senhor está mais próxima do que nós pensamos. Estude mais, busque mais. Esse Deus é fiel e verdadeiro. Ele vai honrar vocês quando vocês oram, quando vocês estudam, quando vocês amam Israel. Ele vai honrar vocês. Fique com esta palavra desse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra.